João Félix, você estava falando sobre a sua experiência nos Estados Unidos, uma experiência ambígua, as várias formas como você era identificado. Eu, por exemplo, vou lá e me veem como americano, enquanto eu estou calado, e quando eu não falo muito, meu inglês também é bom, sou americano. Aí quando descobrem, mas aí eu já fico me entrosado entre os negros americanos. É interessante essa experiência. Eu, no meu caso, assim, era... Assim, aquele tipo de coisa. É um pouco estranho, porque, assim, eu não era americano, obviamente. Assim, Nova York é uma cidade muito diversa, entendeu? Mas muito diversa. De uma maneira, provavelmente, a cidade mais diversa do mundo, assim. Tem gente de tudo quanto é lugar, então tem muitos contextos diferentes, entendeu? Então, eu falo que você pode, um mês inteiro, almoçar e jantar comidas de países diferentes. Países diferentes, exatamente. Então, variava muito de contexto a contexto, né, essa coisa. Agora, é uma coisa interessante, porque em cada contexto você é uma coisa diferente. Né? Então, por exemplo, tem contextos que ser brasileiro até é cartaz, por exemplo. Você está no meio de uns latinos, assim, nos Estados Unidos, os brasileiros até têm, né, um brasileiro fazendo doutorado e tal. Aí, dependendo do contexto. Assim. Agora, tem uma coisa, ao mesmo tempo, uma cidade muito dura, né? As pessoas te tratam muito mal. Então, assim, eu sentia, às vezes, preconceito dos brancos americanos, aqueles caras que são, assim, né, American 100%, e também dos negros, porque eu não era negro. Então, eu vivia num bairro, como não tinha estudando, não tinha dinheiro para pagar aluguel para viver num bairro, assim, gentrificado, que quer dizer branco, né, porque lá tem uma correlação entre raça e lugar de moradia muito grande, você sabe disso, né? Então, eu morava num bairro que era assim, limite de um bairro negro, que estava passando por um processo de gentrificação. Imagina, o processo de gentrificação é um processo de conflito social também, né? Que assim, as pessoas estão encarecendo, os senhorios estão encarecendo os aluguéis, as pessoas estão tendo que mudar porque não pode mais pagar, aí se mudam, assim, entra gente geralmente branca no lugar. Então, é um negócio estranho. Eu era muito maltratado pela vizinhança. Então, era um negócio bem tenso, bastante tenso. E, em geral, lá, não é só os negros que me tratavam mal. Assim, é duro, é uma cidade muito dura, muito dura. Da vida cotidiana. Quando você vive 8 anos num lugar, assim, você é do lugar já, né? Não tem muito... Você está acostumado todo dia. Então, você pega o metrô todo dia, é um negócio... As pessoas no metrô, ninguém sorria, triste. Tá todo mundo cabisbaixo, olhando para baixo. Eu tinha momentos um pouco, assim... Tive momentos de uma certa tristeza, assim. Agora, é super interessante desse ponto de vista, assim. Você aprende a desnaturalizar essa coisa das identidades, principalmente das identidades coletivas, identidade racial, identidade cultural, né? Foi isso, então, que te atraiu para o estudo das questões raciais no Brasil? Na verdade, quando eu estudei o conceito de América Latina nos Estados Unidos, eu notei que o latino-americano é percebido pelos americanos de acordo com 3 coisas que eu chamo de núcleos semânticos, oposições semânticas, 3 núcleos semânticos de oposição. Um deles é cultural. Então, e é uma coisa que o Kozelek chama de pares de conceitos, contra-conceitos assimétricos. Porque, assim, o americano nomeando um outro que ele imagina ser o oposto dele. Essa que é a operação, né, lógica feita o tempo todo. Então, assim, do ponto de vista cultural, o latino-americano é definido como ele é católico, atrasado, feudal. Eu estou dizendo isso, inclusive, baseado nas coisas que a ciência social americana produziu sobre a América Latina. Né? Autoritário, patrimonialista, patriarcalista, machista, personalista, aí vai. Tem listas de adjetivos negativos. Né? Ao passo que o americano é moderno, é protestante, é capitalista, é universalista, aí vai todos os predicados positivos. Existe uma percepção que é temporal, né? Os Estados Unidos é moderno, é desenvolvido, é maduro, o latino-americano é atrasado, é pueril, né? É subdesenvolvido. Então tem elementos temporais também dessa. E é sempre assim, o outro é o contrário de mim mesmo. Né?
E é muito claro nos textos. Eu sou a referência, eu sou a positivo, ele é a negativação disso, ele é o oposto, se você quiser. E tem um elemento racial. Então tem um elemento cultural, temporal e tem o racial. O racial, assim, eles são não brancos. Nós somos brancos. E é interessante isso, porque você lê nos textos essa construção do americano como sendo branco, né, como falando de um lugar de branquidade, né, e olhando para aquele, esses caras são não brancos, são mistura de negro com índio, com português que também já não é branco, espanhol que também não é branco. Então, você vê que isso é uma coisa muito presente na percepção da América Latina. E é um discurso que pode até ser feito por um negro americano, entendeu? Ao se definir como americano contra o latino-americano. Tá entendendo? Uma coisa assim, é um outro da América. Você mudou a sua perspectiva sobre a questão de raça no Brasil, voltando dos Estados Unidos, ou ela se manteve? Olha, na verdade, vou ser sincero para você. Quando eu voltei para o Brasil, eu não queria estudar raça. Assim, meu projeto, não queria não, meu projeto inicial não era estudar raça. Só que no IUPERJ, quando eu entrei, eu precisei fazer um projeto de política comparada, e não de teoria política, que era o que eu mais fazia. Aí, como o debate sobre as cotas estava começando, eu resolvi estudar aquilo. Como eu já tinha estudado coisas que diziam respeito à questão racial, né, para minha tese de doutorado, aquilo era uma zona proximal, uma coisa que eu tinha interesse também intelectual. Eu falei, pô, legal, vou estudar isso. E porque também tem um ponto de contato com algo que eu estudei muito, que é teoria política, né? Teoria da justiça, teoria política. Eu escrevi vários textos sobre teoria política e ação afirmativa. Inclusive, está para sair um livro meu aí sobre isso. Ou seja, como justificar as políticas de ação afirmativa? Entendeu? Que tipo de justiça a gente está fazendo, se é que a gente está fazendo justiça, quando a gente aplica políticas de ação afirmativa? Então, esse tipo de pergunta foi as primeiras perguntas que eu quis responder. E aí eu comecei a estudar política de ação afirmativa e assim, eu preciso confessar para você que eu não era a favor de política de ação afirmativa logo que cheguei no Brasil, porque eu tinha tido uma experiência com política de ação afirmativa no meu departamento, né, que era meio estranha. Assim. Eu tinha o diretor do departamento era um ganense, um professor que era de Gana, Ofuate Kojo. E ele era um cara todo assim, né, figurão, assim, então gente boa até. Só que ele assim só dava bolsa do departamento basicamente para os africanos, os protegidos dele. Né? Então tinha uma ação afirmativa. E lá nos Estados Unidos, por mais que pareça, as pessoas, não, nos Estados Unidos tudo é assim, sério, tal, não sei o que lá. É tudo sério e tudo mais, mas tem várias coisas que são muito monocráticas nos Estados Unidos também. Por exemplo, a descrição que um diretor de programa tem para distribuir essas coisas é muito grande. Né? Então eu achava meio sacanagem, porque eu também não tinha dinheiro, era latino-americano naquele contexto. Muitos daqueles africanos vinham de famílias de elite africana, como ele mesmo, ele era um cara realeza, fiquei sabendo. Realeza não, mas era nobreza, digamos. Aí eu falei, pô, sacanagem, eu era meio assim, tinha um certo bode. Agora, cheguei no Brasil, quando eu comecei a ler a cobertura do jornal sobre ação afirmativa e as posições das pessoas sobre isso, cara, eu mudei assim, eu acho que em 2 semanas. Porque assim, eu vi quem estava a favor, quem estava contra os argumentos de um lado, argumentos do outro, eu falei, não é possível. Isso daqui eu sou a favor, não é possível. Porque eu era um cara de esquerda, né? É aí que tá a questão. Acho que assim, é fundamental a orientação ideológica. O termo ideológico é meio pejorativo, né? Mas é assim, meio orientação política. Eu realmente acredito que as pessoas são, na média, muito parecidas umas com as outras. E eu acho que todos os sistemas sociais que produzem esse tipo de desigualdade que é injustificável, assim, eles devem ser corrigidos. A gente tem que fazer agora mesmo as coisas. Está entendendo o que eu quero dizer? Assim, se as pessoas são, na média, iguais, entendeu? Ou seja, não tem critérios tipo gênero, raça ou etnia, pode dizer, não, aqueles lá são muito superiores, por isso que ele não deve dar recurso para ele. Eu não conheço nenhum desses. Né? Até hoje não provaram nada disso, muito pelo contrário. Então, qual a justificativa para as pessoas terem oportunidades tão desiguais? Eu acho que isso tem que ser. Então, isso eu acho que é uma posição de esquerda. Agora, esquerda no sentido mais iluminista do termo mesmo, não precisa ser marxista, pelo contrário.
Que muitos marxistas A maioria dos marxistas não são podem. contrários. Não, e aí vem as perversões do iluminismo também, né? Que é aquelas coisas assim, não, mas o universalismo da lei está acima de tudo, que é uma coisa muito perversa, né? É uma coisa que aflige muito as pessoas de carreiras jurídicas, que eles sempre pensam na norma acima, na norma escrita, na norma positivada, acima da norma moral, ou seja, do princípio moral, esse sim precisa ser justificado racionalmente, né? Então, assim, não existe justificação racional para ter esse tipo de desigualdade. Nem de resultado, nem de oportunidade. Então, as políticas afirmativas me parecem uma coisa justa. Como a gente vai fazer, a gente pode discutir as várias maneiras de fazer, o que é mais eficaz, o que não, tal. Sim, é aberto, né? Mas aberto. Tem possibilidades diferentes. Agora, toda aquela conversa que as pessoas, não, porque a vai quebrar com a universalidade. Como quebrar com a universalidade? Se você vai produzir mais igualdade, se a ideia é produzir mais igualdade, então tá valendo, entendeu? Fala. Você se transformou num grande defensor dessas políticas, você tem muita coisa escrita nessas ações. Como é que você avalia o resultado obtido mais ou menos nesses quase 20 anos de aplicação dessas políticas? Olha, Medeiros, eu acho que dificilmente poderia ser melhor. É uma das coisas mais fantásticas que ocorreram nesse país nos últimos anos. Assim, Mudou o panorama, mudou a paisagem humana das universidades públicas. Nossa, eu fiz um estudo ano passado, participei do estudo, tive assim o privilégio de participar do estudo como analista, do estudo feito das federais, que entrevistou, foi um survey com 400 mil respondentes, de um total de 1.200.000 alunos das federais. Cara, o perfil das federais hoje em dia é um negócio inacreditável, inacreditável. Assim, é maioria negra, o contingente de gente que a família ganha até 2 salários mínimos e meio, eu acho, é o maior. Assim, é impressionante. Houve uma redistribuição de oportunidades brutal no Brasil. Brutal. E isso vai ter consequências para o futuro. A gente está vendo o começo disso aí. Né? E eu acho que assim teve também outras consequências, que é assim uma juventude muito mais consciente da questão racial, né? Infelizmente, por outras razões, menos conscientes da questão social, né? Mas nada é perfeito. assim, mas assim, isso não cancela uma coisa a outra, né? Quer dizer, é importante as pessoas. Eu acho que é impressionante, assim, realmente. Eu não imaginava que ia dar tão certo. E você vê os reflexos disso, por exemplo, tanto nos textos publicados nos jornais, nos debates na televisão. Claro que isso se acentuou depois do assassinato lá do George Floyd, em Minneapolis, mas isso já vinha acontecendo há alguns anos. Modelos negros nas revistas de moda, quer dizer, isso se tornou algo. E a atuação das empresas, algumas empresas, agora esse caso do Magazine Luiza, não é? Interessante como as empresas estão aderindo a esse programa de diversidade. Viu, Medeiros? A gente produziu recentemente um estudo no GEMA sobre propaganda de revista. E essa coisa de modelos, tal, não sei o quê. O progresso aí é menor do que a gente imaginava quando a gente foi contábil. Ainda tem muito essa coisa de usar modelos negras em coisa de moda, tal. Tem muita estratificação funcional estranha e racista em branquitude, sabe? Tipo, propaganda de carro só tem homem branco. Ainda rola muito disso. A democratização nessa área é menor do que a gente pode. E tem uma coisa também que era o seguinte: muito da inclusão de negros em propaganda era em propagandas públicas, particularmente dos governos de esquerda, entendeu? Então a gente precisava dar uma atualizada para ver se não mudou isso agora. Mas dito isso, eu acho assim uma coisa impressionante, né, de mudança. Eu acho que houve uma mudança geral da sociedade brasileira de aceitar a questão da desigualdade racial como um problema que algo tem que ser feito. Bom, primeiro as cotas. As cotas no começo, os primeiros surveys, a maioria da população era contrário. Principalmente, era a favor de social e para negro era o contrário. Mudou isso. Hoje em dia eu acho que a maioria, inclusive, é a favor de cota para negro. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte: outro dia eu ouvi na Globo News, rolou uma conversa sobre, eu não me lembro se era o George Floyd ou sobre cotas, é uma coisa sobre raça, à noite.
O Demetrio Maioli estava lá. Sim. Pra você ter uma ideia, assim, passaram o microfone para 4, porque fica aquele monte de comentarista, né? Todos falando a mesma coisa, tal, não sei o que lá. Mas assim, passaram para 4 deles, inclusive 2 mulheres, uma a Flávia, Flávia Oliveira, chama? Flávia Oliveira. Que é negra, é. Isso. Então todos defenderam, os brancos e ela defenderam. Chegou na hora dele, ele ensaiou fazer, voltar aquela baboseira que ele sempre fala, ensaiou, falou um pouco, aí passou para outro. E você sabe que ele derrubou eu acho que ele derrubou a própria conexão, não voltou mais. Eu vi isso, ele sumiu. Você viu isso? Você viu? Cara, eu falei, caramba, eu pensei que eu não fosse viver para ver um negócio desse. Na Globo. Ele fugiu. Você entende? Porque a Globo, assim, o nosso estudo mostrou a Globo foi o centro da reação às Copas. Né? Aquilo foi capitaneado pelo Globo, pela Ali Camel, tá? Esses caras fizeram uma militância forte. Veja também. Revista Veja também. E mudou. A Revista Veja publicou uma matéria um tempo atrás. Sim, somos racistas. Era um pouco batendo no alicate. Você viu aquilo? Não, é uma mudança impressionante mesmo. E eu acho que tem outra coisa também. Você vê, assim, os sinais são vários, né? Mesmo o Bolsonaro, com essa agenda dele de direita, uma agenda super retrógrada tal, ele não tem coragem de tocar nesse assunto. Você lembra que, assim, antes de ele virar presidente, ele até ensaiou falar umas bobagens nesse âmbito, né? Falou umas coisas contra quilombolas, de vez em quando falava contra as costas, mas os caras não tocam nisso. Eu acho que, assim, eles reconhecem que essa é uma questão que não dá para encarar, entendeu? Da tamanha legitimidade que ela adquiriu. Fazer isso é dar um tiro no pé. João, a gente queria muito mais conversar com você. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer pela sua participação e acho que a gente pode marcar uma outra para dar continuidade a essa conversa, porque é muito rica, tem muita coisa que a gente pode explorar aí. Não é? Pô, é só chamar, Medeiros, será um prazer. Muito obrigado.